2024 se iniciou e tu tá se perguntando quais são as melhores empresas pagadoras de dividendos para eu ficar de olho durante esse ano. E para te ajudar, eu trago esse vídeo onde eu pretendo fazer uma análise sobre essa matéria pelo investidor do Estadão, que diz assim: falou em dividendos, essas são as melhores ações para ganhar em 2024. Essa matéria é um compilado de diversas casas de análise que traz algumas ações e, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês quais dessas ações, no meu ponto de vista, são as melhores ações pagadoras de dividendos. Aqui está a tabela com as ações e eu vou passar uma a uma com vocês. Essa tabela então teve a fonte através de um levantamento feito pelo Investidor 4 Investimentos, pela Guia Invest, pela Ticker Research, pela VG Research e também pela Levante Investimentos. Então, 5 casas de análises bem conhecidas aqui no Brasil que trouxeram essa lista de empresas. Porém, eu gostaria de dar o meu ponto de vista a respeito dessas ações e eu digo para vocês que no final eu fiquei com apenas 6 dessas ações que eu diria que são ações legais de estudar e a gente acompanhar de perto no ano de 2024. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de ser uma recomendação de compra para essas ações, é um vídeo muito mais de caráter educativo e até para análise dessas ações, ou seja, esse vídeo ele não tem viés nenhum, é mais de um ponto de vista crítico, porque é isso que é importante no mercado financeiro, a gente ser cético em relação às ações. Antes da gente passar essas ações uma a uma, eu só queria trazer para vocês o cenário de 2024 para a gente entender melhor o que esses analistas dessas casas de análises estão especulando que vai acontecer durante esse ano para a gente entender melhor um pouco o nosso cenário macroeconômico aqui no Brasil. Um dos primeiros pontos a ser comentado é que por conta da taxa Selic vai aumentar os lucros das empresas e, consequentemente, os dividendos das empresas também. Ou seja, os analistas eles estão mais otimistas na relação de distribuição de dividendos para 2024. Outra esperança para 2024 seria principalmente no ciclo das commodities. Então elas caíram bastante de preço no ano de 2023 e elas podem surfar um novo ciclo de alta em 2024. Quando a gente fala em commodity, a gente está falando commodities agrícolas, commodities de petróleo e também minério de ferro, empresas como Vale e Petrobras. Ou seja, são as empresas que têm o maior dividendo na Bolsa de Valores do Brasil e, consequentemente, também tem as maiores liquidez da Bolsa de Valores. E aqui o ponto de atenção que os analistas trouxeram, que eu achei bem pertinente, é a questão da mudança nos juros sobre capital próprio, que até o momento nós não sabemos se vai ou haver uma mudança significativa de fato, mas pode ser diferente, mas isso pode ser um certo impacto, fazendo com que as companhias dê prioridade para a alocação de capital nos seus projetos, ao invés de remunerar os acionistas. Outro fator de alerta importante é a relação dos prazos médios de pagamento de dividendos, ou seja, o mercado espera um encurtamento como em 2019, antes da pandemia. Naquela época, então, era uma média de 62 dias que as empresas levavam da distância entre o anúncio do provento e o pagamento de fato. E como a gente pode ver em 2023, muitas empresas estão divulgando os seus proventos para o ano seguinte, ou seja, esse tempo com certeza ele está muito maior hoje em dia do que era lá atrás. Então, começando de fato a nossa análise através dessas empresas que foram divulgadas por essa reportagem do E-Investidor, nós temos uma lista aqui de 13 empresas. Conforme eu comentei com vocês e conforme está no título do vídeo, nossa ideia é ter um top 6 empresas para 2024 para a gente ficar de olho. E aqui vai o motivo porquê de 6 empresas. Primeiro, dessa lista eu vou tirar as empresas que possuem um maior risco. E aí, quando eu falo em risco, eu estou falando em empresas de commodities, como Vale e Petrobras. Por quê? Principalmente porque essas empresas elas são muito cíclicas e o risco que o investidor tem ao investir nelas, por conta de governo, por conta de tudo que já aconteceu em relação dessas empresas, é bem grande. Então, eu gostaria de montar uma lista de 6 empresas que fossem empresas confiáveis, seguras e com um bom histórico de, principalmente, de pagamento de proventos, já que esse é o intuito do vídeo, e também uma certa robustez no quesito de lucros durante os anos. Então, a Vale e a Petrobras eu estarei tirando da nossa lista nesse momento. Claro que esse critério é muito subjetivo, então eu sei que tem investidores que gostam de investir em Vale e Petrobras, acreditam bastante nas nossas empresas aqui no Brasil, porém, como esse é um vídeo onde eu quero ser bem criterioso nessas 6 empresas que eu vou escolher,
eu gostaria, então, de tirar essas duas empresas. Seguindo a lógica, eu também não vejo tão sentido no setor de telecomunicações. Por mais que a Vivo tenha um dividend yield projetado de 7,5%, eu não gosto do setor de telecomunicações, principalmente porque eu já fui cliente da Vivo e eu acho que nada melhor do que sentir na pele o que uma empresa é capaz. E eu confesso para vocês que eu já passei muito trabalho com a Vivo, principalmente nos períodos que eu trabalhava home office e a internet, ela simplesmente caía ali pela 1 da tarde e voltava só no dia seguinte. Por mais que eu tentasse chamar suporte, tentasse fazer de tudo para dar certo, então eu senti na pele por muitos anos o que é ter uma internet da Vivo e eu não tive uma experiência muito legal. Assim também como nos dados móveis para celular, não foi uma experiência positiva, então com certeza a Vivo estaria fora da minha lista de empresas para 2024. Essa última empresa que nós temos listada aqui, chamada PetroRecôncavo, essa empresa ela é uma operadora independente, principalmente de óleo e gás no Brasil. Ou seja, ela compete com outras operadoras independentes e principalmente com a Petrobras. Bom, essa última empresa que nós temos no ranking, chamada PetroRecôncavo, eu não teria essa empresa para 2024 justamente porque ela possui uma queda acumulada de 30% no momento que eu gravo esse vídeo e o dividend yield dela dos últimos 12 meses foi de 4,6%. Ou seja, como é uma empresa não muito conhecida, onde não há tanta análise, eu estou tirando ela do ranking. Então a nossa lista já começa a ficar um pouco menor. E para deixar somente em 6 empresas para 2024, eu fiz um critério de selecionar apenas empresas que paguem um dividend yield projetado acima de 7%. Então, as empresas que eu tiraria, além do nosso ranking aqui, seria a Transmissão Paulista, justamente porque a projeção dela está entre 6% a 7%. Claro que eu estou sendo bem rigoroso aqui, porque eu sei que a Transmissão Paulista é uma ótima empresa nesse setor de energia. Porém, como já temos uma Taesa aqui, que está com previsto de 9% e pagou também acima de 9% no ano de 2023, eu estou tirando a Transmissão Paulista do nosso ranking. Para seguir o critério, ainda temos Engie e Itaúsa, que eu também estou tirando, apesar de achar que são excelentes empresas. Tanto Transmissão Paulista, tanto quanto Engie, quanto Itaúsa, eu entendo que são empresas muito boas. A questão aqui é que eu realmente quero ser bem criterioso para ter somente 6 ações que finalmente nós chegamos. Começando com BB Seguridade, com dividend yield projetado de 9% a 10% para o ano de 2024, Caixa Seguridade de 8% a 9%, Banco ABC com 7,8% de dividend yield projetado, Taesa com 9%, Banco do Brasil, de 9% a 10%, e CPFE, com 8,7%. E se a gente parar para perceber aqui no nosso ranking, nós temos um fator interessante. Nós temos empresas, 2 de seguridade, temos 2 bancos e 2 empresas de energia, sendo que a CPFL tem um foco muito maior na distribuição e geração de energia, enquanto a Taesa o foco é em transmissão de energia. Então, pessoal, esse basicamente foi o vídeo que eu queria trazer para vocês, bem simples, bem direto ao ponto, onde basicamente eu fui bem criterioso para escolher empresas que focam em distribuição de dividendos para 2024. Lembrando que nessa lista nós temos empresas muito boas como Engie e Itaúsa, também Transmissão Paulista. Porém, eu quis de fato ser bem exigente nessas empresas que eu escolheria, por acreditar que são empresas mais robustas e que pagam mais proventos, porque afinal de contas eu exigi um critério de dividend yield projetado acima de 7%. Muito importante que esse vídeo não é recomendação de compra. E o último recado que eu queria passar para vocês é que não foquem apenas em empresas que pagam apenas empresas que pagam proventos. Há muitas empresas boas na bolsa e o mais importante é o momento que a gente compra essas empresas. O mais importante, já dizia o Lírio Parisotto, é comprar boas empresas a bons preços. Porém, achar boas empresas a bons preços, isso é muito difícil quando esses dois fatores estão juntos. Então, é isso que é muito importante a gente avaliar. Esse vídeo teve o caráter para mostrar para vocês que sim, essas empresas são empresas muito boas. Eu fui bem seletivo e, de fato, vale a pena a gente acompanhar o resultado dessas empresas para 2024. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.